É verdade, assim, mãe, ele é bué da chata, tipo, ele não se cala. Ela nunca tinha feito isto. Foi a primeira vez que isto aconteceu comigo. Já digo assim, oh meu Deus, eu vim completamente a destoar. Contas conjuntas ou contas separadas? separadas? Estas estratégias vão valer mesmo muito a pena. I've been trying to reach you, baby, to understand you better, baby, tonight. Bem-vindos às Conversas de Elite. Não, é de Araújos. Isto é uma nova rúbrica, não é Conversas de Elite. Ainda tentei, mas com ela não vai ser fácil. E a nova rúbrica está no ar. Novo cenário, aqui todo ele preparado pela nossa designer de interiores. E já ao tempo que nós planeávamos, até porque têm sido muitas as questões, muitas as perguntas do nosso relacionamento, perguntas sobre relacionamentos, perguntas sobre homens, mulheres, a relação entre os dois, não só em relacionamentos amorosos, mas também entre relacionamentos, no fundo, interpessoais. E a nossa ideia foi precisamente essa, chegarmos até vocês com uma nova rúbrica que vai ser às quartas-feiras no YouTube, que está em direto na Twitch, precisamente para falar de alguns destes temas. As perguntas já são muitas, nós, por muito que quiséssemos hoje nesta rúbrica, não iríamos conseguir responder a todas, mas algumas já vão ficar respondidas. E por isso agora passo a palavra à mulher das perguntas. Ok, então nós hoje pensámos partilhar a nossa história. Aliás, eu acho que era importante também informar, dizer-vos que isto vai ser uma conversa super informal, não é? Como se estivéssemos os dois em casa, super confortáveis. Daí o sofá. Exato, E o facto de estarmos sempre descalços. Descalços, tranquilos, almofadinhas. Acredito que depois lá mais na temporada do inverno até tínhamos aqui uns chazinhos, que nós somos super adeptos. Bem, e aquilo que vocês vão ver é um bocadinho a realidade sobre quem nós somos. Sem filtros. Pode ser bom, pode ser mau. Nós até já dissemos que isto podia virar alguns memes. Porque estás-me sempre a dizer que eu sou um meme. Queres começar por aí? Porquê é que estás sempre a dizer que eu sou um memezinho, amor? Eu acho que as pessoas vão descobrir. Não vai ser preciso muito tempo até perceberem. Mas realmente uma das perguntas que tens recebido muito é como é que tudo começou, não é? Como é que a nossa relação começou? Como é que foram os primeiros passos? Até porque tu falas muito do processo seletivo. Sim. Ajudas muitas mulheres nessa parte do processo seletivo. E de alguma forma também percebemos que há muita curiosidade em saber mais sobre isso. Como é que tu fizeste o teu processo seletivo? Porque no fundo as mulheres são as selecionadoras naturais, não é? Sim, as mulheres são as selecionadoras naturais no processo de dating, mas elas não sabem que são. Porque na nossa sociedade nós vemos muito o homem a ser o verdadeiro selecionador, não o sendo, ok? E as mulheres sempre muito atrás do homem, né? Eu atendo mulheres de várias idades. Aliás, eu sou coach e mentora feminina na área dos relacionamentos amorosos e mais na parte do dating, especialista em dating. Hoje em dia nós nunca assistimos a uma era em que houvesse tanta gente solteira. É difícil, os relacionamentos sempre foram difíceis, mas eu acredito que está cada vez mais difícil nós encontrarmos alguém, mesmo com as conversas online e tudo. E os homens são muito mais práticos e eles fazem logo o processo seletivo, tipo, quase na hora. Eu até costumo dizer que, e tu és homem, poderás dizer isto melhor do que eu até, mas ao estudar sobre mentalidade masculina, os homens conseguem logo identificar se aquela mulher é a mulher para casar ou se aquela mulher, pronto, não é bem para casar, então vou curtir a vida com ela, vou dar umas voltinhas. Não achas que os homens pensam um bocadinho assim? Que eles sabem logo nos primeiros 2 dates, 3 dates, se aquela mulher é mesmo para um relacionamento sério ou se é só para brincar um bocadinho. Dá umas voltinhas. Eu acho que aqui... Conta! Sabes que os homens nesta perspectiva têm uma forma de estar diferente das mulheres, já mesmo pela sua natureza. E os homens veem numa mulher, se é uma mulher para a vida ou não. É verdade que isso vai depender de vários fatores, mas há um fator inicial que geralmente não vale a pena estarmos aqui a tentar esconder ou com rodeios, que é a feminilidade, a jovialidade, a beleza. Ser uma mulher que transmite essas características, beleza, que é leve, mas o homem é muito visual. O homem é muito visual. Mas nós também vemos muitos homens, já estamos a fugir à nossa história, mas eu acho que isto é importante, nós também vemos muitos homens que
atraem-se pelo visual, mas na verdade só querem dar umas voltinhas porque ela lá está vistosa, porque a mulher é gira, porque é bonita, porque é super feminina. Primeiro, para o homem tem que vir o visual. Sim. E depois, então, quando começa a conhecer a mulher, percebe se é uma mulher que, para além do visual, corresponde aos outros parâmetros. Ou É seja, uma os mulher homens que ele também têm sente que parâmetros. ele sente que com quem pode construir a vida, que é uma mulher a tal mulher que é para casar, que é um investimento para a vida. Eu acredito que é muito por aí, mas o primeiro, os homens são muito movidos pela parte do visual. Alguns poderão ser também como uma forma como se sentem tratados por aquela mulher, lá está, o facto da mulher fazer com que eles se sintam Ou mais homens. mais masculinos, isso é altamente interessante para o homem gosta de sentir isso, tem uma mulher ao seu lado que o faz sentir altamente masculino, mas o visual é o primeiro ponto de atração, e depois se estiver com uma mulher, seja ela qual for, que o faz sentir verdadeiramente masculino, eu acredito que o homem percebe, não, esta mulher é para casar. Ok. E nós vivemos numa sociedade onde é super notório e evidente a despolarização, ou seja, mulheres que estão muito mais num polo masculino, por diversos fatores socioeconómicos e culturais e enfim, não é? E depois vemos homens que estão a deixar de ser homens naquele sentido de ser provedores, corretos, maduros, bons profissionais, bons pais, não é? Uma data de coisas que nós vemos aqui que estão desreguladas na nossa sociedade. Mas agora acho que era interessante irmos então ao ponto de partida, que é como é que nós nos conhecemos, que é uma pergunta que temos recebido muito, e depois então podemos fizemos o processo fazer a ligação, que eu acho que faz todo o sentido. Sim. Por isso acho que ninguém é melhor do que tu para contar, até porque datas e tudo mais é sempre com as mulheres. Não, tu também sabes. Mas das datas não é que é mais relevante, é um bocadinho... Sim. No fundo, eu acho que as pessoas têm realmente curiosidade em saber, tu como mulher, como é que fizeste esse processo seletivo, o que é que te cativou, o que é que te fez sentir segura, o que é que te moveu a aceitares os convites que iam surgindo, a aproximar-te, já que o primeiro impacto não foi o melhor, segundo tu dizes. Já lá vamos. Um babado, amigas. Bem, então, também, olha, prepara-te porque essas perguntas também eu vou-te fazer daqui a pouco. O que é que te levou a ficar assim cativado por esta ave rara maravilhosa? Então, primeira coisa, eu fui contactada... Não, foi assim, eu mandei... escrevi um comentário, assim é que foi, num Reels que saiu de um takezinho das conversas de Elite, que tu estavas a conversar com o Alexandre Monteiro. Exatamente, o Decifrar Pessoas, Alexandre Monteiro. Eu adoro o Alexandre Monteiro, já seguia os conteúdos da página dele, e de repente aparece-me na página do Alexandre um Reels do podcast Conversas de Elite. Eu meti qualquer coisinha, e normalmente, eu não sabia disso, mas vocês fazem aqui também o vosso processo de seleção para as pessoas que vocês vão convidar aqui para o podcast, e eu fui contactada pela tua equipa, de uma forma muito profissional, já há um ano atrás, foi para em outubro, novembro. Há um ano, não. Não, há dois. Há 2 anos atrás, quase 2 anos. O tempo voa. E a partir daí, eu disse que sim. Disse logo que sim, oh meu Deus, tipo, estar a ser convidada para vir falar a um podcast sobre as minhas temáticas, sobre desenvolvimento pessoal feminino, sobre relacionamentos, eu estava super entusiasmada, mas depois fui ver, de facto, quem é que era o entrevistador do podcast de Conversas de Elite. Convém, não é? Já agora, quem é que me vai fazer as perguntas? Quem é que me vai fazer as perguntas? Tenho de super preparar, sei lá, se é um rapaz, tipo, um homem... machista e não sei o quê, e ele com a carga toda. Confesso-te que a minha primeira abordagem foi tipo defesa. Eu estava em modo defensivo, né? Tipo, eu queria fazer o melhor papel, aproveitar a oportunidade para expor também o meu trabalho, não é? Não vou esconder isso, era verdade. Eu vi, ok, isto é uma catapulta para mais pessoas conhecerem o meu trabalho, portanto vou preparar-me previamente. E depois, começámos a falar quando? Tu mandaste uma mensagem no WhatsApp, um áudio, e eu vi logo assim uma voz bué radiofónica, tipo uma voz grossa, bué radiofónica. Não foi assim, certamente, mas foi giro, assim, uau, que vozeirão. E depois vi que ele tinha assim uns músculos interessantes e cativou-me para ir pesquisar um bocadinho mais no Instagram. Moça, quando eu chego ao Instagram, o que é que eu disse de ti? Lembras-te? Lembro-me, disseste que ficaste com a ideia que era um
um bom vivan, não é? Mulherengo. Mulherengo. Um rapaz que se achava muito, tipo assim, tipo, eu é que sei, eu é que sou, e não sei o quê, com um ego muito grande e tal, um pintas, como eu costumo dizer, e disse assim, coitadinho. Disse mesmo. Só que depois, o David veio a revelar-se ser um homem completamente diferente da análise que eu tinha feito. E eu achei isso brutal, e por isso é que eu digo sempre às mulheres, quando estão nos primeiros, a conhecer alguém pela primeira vez, nos primeiros dates, que é importante nós darmos o benefício da dúvida à pessoa que temos à nossa frente, porque nós também gostaríamos que fizessem isso connosco e que não nos pré-julgassem logo só pela imagem que nós passamos, por exemplo, numa rede social, até porque hoje em dia a maior parte dos casais conhecem-se, ou grande parte do dating é feito através do telemóvel, ou seja, redes sociais, WhatsApp, Messenger, enfim. Então começámos a falar, aliás, fui eu que te mandei mensagem pela primeira vez, sem ser para o podcast, porque eu comecei a seguir-te, lá está, nós íamos ter um podcast em abril, era janeiro, e tu fazias anos em janeiro, e eu achei curioso porque tu estavas de férias no México, e pelo que eu percebi, pelo que dava a entender, estavas de férias no México e com os teus pais. Eu achei logo muito estranho. Pressupus que tu tivesses mais ou menos a minha idade, e por acaso até temos a mesma idade, e achei estranho, tipo, ele está a fazer 30 anos de idade com os pais no México, no resort, tipo, não é habitual. Normalmente, os homens destas idades fazem essas festas e férias sozinhos, a divertir-se com outros amigos, mulheres, bebidas e não sei o quê. E depois percebi que tu tinhas muitos pontos em comum comigo em termos de estilo de vida saudável. E isso também me cativou, fiquei assim com a pulga atrás da orelha, mas mandei-te uma mensagem a desejar parabéns e a fazer genuinamente um elogio à tua mãe, porque a tua mãe é uma mulher lindíssima e com um ar muito jovem. Eu já estava a dar graxa à sogrinha, mas não, juro, foi mesmo genuíno meu. E tu recebeste os meus parabéns e literalmente, a partir daí, nunca mais me largou do pé. Eu não estou a brincar, foi a verdade. O David nunca mais me largou. E eu acho que ele até estava lá assim com um date no México. Ele estava... O que é que foi? Já acho que nunca mais te larguei do pé. Que engraçadinho. Nós somos muito parabéns assim, às vezes temos estas piadinhas. É verdade, amor. Nunca mais me largaste do pé. Da mão. Uma das mãos. Ficar assim até ao final do podcast agora, Sim, é isso? amor. Não, é verdade. Porquê é que nunca mais me largaste? A partir do primeiro contacto. O que eu mais gostei em ti, desde o início, quando realmente percebi, olha, esta vai ser uma convidada para o podcast, acho interessante, foi o teu, lá está, beleza. Sim. Eu na altura tinha o cabelo curto, que é uma coisa que normalmente os homens não gostam tanto e que tu próprio já disseste. E eu também não. E tu eu também não. Gostei de te ver porque, apesar de tudo, via muita sensualidade, beleza, um físico bonito, que eu valorizo muito isso, lá está, a beleza. Mas isso todos os homens, sim. E muito, achei-te muito divertida. Sim. E continuo a achar, é uma coisa Leve. que eu digo muitas vezes, tu és muito divertida, muito de Espontânea. brincar, muito espontânea. Às E vezes até demais. eu, por outro lado, sou muito disciplinado, rigoroso, e então eu acho que naturalmente e inconscientemente também procurava alguém que fosse o meu oposto aqui, porque A tal da pelo compatibilidade. equilíbrio que se criava. E foi uma das coisas que mais me atraiu. E depois nas conversas, começámos a ter conversas tão profundas, tão intensas, mas conversas mesmo... Desenvolvimento pessoal, sobre polaridades, energia feminina e masculina. Conversas muito interessantes. E eu disse, bom, eu gosto disto, eu gosto de uma pessoa com quem possa ter uma boa conversa, com quem possa ir a fundo nestes assuntos da masculinidade, das polaridades, isso que tu referiste, que nem toda a gente está desperta para isso. Há muita gente que não valoriza assim tanto isso e às vezes as relações ou os relacionamentos não correm assim tão bem e nem sabem porquê. Porque muitas vezes não estão alerta para determinadas situações que são mais ou menos óbvias para quem estuda este tema ou quer Exato. saber mais sobre estes temas. Conhecimento é poder, não é? E percebi, tal e qual, é potencial poder, como diz o Tony Robbins, porque tens que depois querer aplicá-lo. E eu percebi que tínhamos realmente ali muito para desenvolver. Estávamos a falar de livros, de filmes, e a partir daí foi muito interessante, tanto que acabámos por ter depois tínhamos o nosso podcast marcado para cerca de 4 meses. Na altura fazíamos o agendamento a 4 meses, neste momento estamos para aí agendamentos a 5 ou 6 meses.
Mas lembro-me que depois, entanto, houve uma remarcação, algum convidado que tinha pedido para remarcar qualquer coisa. Mas eu acho que isso foi depois do nosso primeiro date. Sim, Gostaste tanto, mas- sim, tivemos um primeiro date, a conversa começou a fluir, tivemos um primeiro date, foi que 2 semanas depois da... 2 semanas depois Porque eu da estava no primeira México, conversa. depois ainda vim do Sim. México, quando E vim eu na morava semana... nas Caldas, Morávamos tu nas no Caldas, não Montijo. tivemos logo nessa semana, acho que foi 2 Sim. semanas ou 2 semanas e meia depois, é que realmente conseguimos conciliar para estarmos juntos. Sim. E eu lembro-me que estava nesse fim de semana em que nós começámos a conversar com os meus pais. Eu tinha ido conhecer a casa deles, não é? Depois das obras. E lembro-me de partilhar isto com a minha mãe. Ela não me deixa mentir, é mesmo verdade. Mamãe, estás aí? Podes depois dizer aqui nos comentários. É verdade, assim. Mãe, ele é bué da chato, tipo, ele não se cala. Eu até dou conversas assim, tipo, curtas. E ele, tipo, ele não se cala. Ele está sempre aqui a mandar mensagens. Que chato. Ele, tipo, tem a mesma mania. Deve estar habituadinho a fazer isto com todas as mulheres. Eu dizia isto assim mesmo num ar de super defensiva. Mas depois... Eu não senti que tivesse nada a ser chato, aliás, eu senti Não, que tivesse sempre, claro a que alimentar, tivesse sempre a alimentar a conversa. Sim, já tivemos este debate. Mas era giro. Porque eu nunca fui de... Se eu sentisse que não estava a conversa, nunca fui o tipo de homem de andar a insistir, nunca. Sim, Mas eu, no lembras-te- teu caso, eu senti sempre, talvez pelos assuntos, que eu sempre ia havendo resposta. Pode ter havido ali uma vez Foi ou logo no outra, primeiro dia, mas foi, nas primeiras se calhar 24, foi uma ou 48 duas horas. respostas que tu deste um bocado mais curtas, Tipo, secas do género, eu não fazia uma nova pergunta. Sim. Eu cortava o tema. mas eu ali. por algum motivo Tu continuavas. alimentei, mas foi uma ou duas situações e depois começou a fluir imenso e comecei a ter... Passámos para o WhatsApp e eram áudios, tipo, vocês não têm noção, áudios que eram literais podcasts. Pareciam um podcast. 7, 8, 9, 10 minutos. E depois, houve uma coisa que eu, desde sempre me cativou em ti, depois quando comecei a conhecer, é a tua consistência. Lá está. Sou mulher, sou feminina, sou muito mais criativa, muito mais flexível, muito mais da não rotina e tu és precisamente um oposto complementar, és a pessoa hiper foco, hiper rotina, hiper consistência, por isso é que tens os resultados que tens na tua vida. Eu de outra forma, de uma forma mais feminina, mas sem esse metodismo que tu tinhas, e eu achei isso super curioso porque o David sempre foi muito constante na presença dele, a manter presença. E isso é uma coisa que eu digo às mulheres, é se ele não está assim tão presente é porque ele não está interessado. Porque quando o homem está interessado, ele faz, ele move-se, ele conquista, ele acontece, ele nada o Atlântico para ir ter contigo, nem que seja só por 4 horas. Lá está aquela história do David Beckham e da Victoria Beckham. Há uma história muito gira em que ele fez só 4 horas de viagem para estar com ela 20 minutos. Então nós às vezes estamos aqui à espera do filho do moço, né? De mandar a mensagem e tal, depois nunca mais manda e ficamos, ai meu Deus, será que ele ainda gosta de mim? Isso é típico feminino. E tu foste muito constante, eu gostei muito disso em ti. Bem, vieste do México, marcámos o nosso primeiro encontro. Foi o David que marcou o primeiro encontro e houve uma coisa que eu fiz logo diferente no meu processo seletivo. É que antigamente eu sempre tive muitos convites no dating e tive solteira durante 4 anos e isso nunca foi o meu desafio ter convites. Era desafio eu conseguir interessar-me por alguém. Porque eu sempre também fui muito exigente e sabia muito bem aquilo que eu queria, até porque já era divorciada, já tinha passado uns grandes perrengues. Pessoal, eu não estou nada habituado a fazer podcast sem se faz, sou-vos mesmo sincero. Estou aqui a arranjar um jeito, eu não estou nada... Estou habituado à minha cadeira de podcast. Pois, mas isto aqui é tipo casa. ajeita-se, isto ajeita-se. Ainda vamos melhorar depois aqui umas coisinhas, se houver essa necessidade. Estávamos onde? Estávamos a contar precisamente depois que utilizaste uma estratégia que nunca tinhas utilizado antes. Ela utilizou uma estratégia que eu recomendo a todas as mulheres de utilizar. Ela nunca tinha feito isto, foi a primeira vez que isto aconteceu comigo. E será que o pessoal, o pessoal está interessado em saber esta estratégia, Pedro? Temos aí pessoal interessado. Se vocês querem saber essa estratégia, deixem nos comentários. Eu quero saber esta estratégia. Já nem sei se é a mesma que eu vou contar, que eu usei várias diferentes contigo. Foi Aliás, eu fiz tudo ao contrário contigo. A estratégia dos 60%. Calma! Essa! A estratégia Sim, dos verdade. 60% é infalível no dating e vai poupar-vos muito trabalho em dates, porque vocês vão filtrar logo sim. e perceber se é ou não aquela pessoa. Sim, mas antes dessa há outra. Vou contar 2 estratégias, hein? Isto Ok, isto parece-me para bem. valer. Conta a que está antes desta, Antes para o desta, pessoal que se é para manter eles dizerem se querem conectados saber esta dos 60. até, e terem tempo de comentar. Eu quero ver esta estratégia. Convidarem os vossos amigos para a live. É só pegarem no link, partilharem e queremos ter muito pessoal para revelarmos algo que nunca revelámos antes em nenhum episódio, em nenhuma conversa. Verdade. Uma estratégia de uma especialista em dating sobre como selecionar logo desde o primeiro encontro.
Uau, amor, isto foi tipo aqui grande intro. Mas olhem que estas estratégias vão valer mesmo muito a pena. Primeira estratégia de todas. Atenção, dizer que eu já estava há 4 anos solteira, já tinha tentado todas as estratégias e mais alguma. Também tinha aqueles momentos malucos do mês de oh meu Deus, eu vou ficar para titia, nenhum homem vai gostar de mim, já não existem homens em Portugal para mim, tenho de ir para o estrangeiro porque eu sou muito não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, eu passei por essa fase, acho que todas as mulheres passam, um bocado aquele desespero de não sabermos se vamos de facto encontrar a nossa metade da laranja. E então eu já vinha a estudar muito sobre dating, sobre relacionamento, já tinha feito vários cursos com vários especialistas lá fora e eu estava certa de que eu tinha de aproveitar a oportunidade para fazer de uma vez por todas tudo certinho, direitinho, como mandavam os livros e os cursos e não sei o quê, e disse assim, olha, porquê que não com este filho do moço? Vamos ver se vai dar certo. Epá, deu em casamento, amigas, em 12 meses. Mega estratégia! Tanto que ela, quando lançar o livro dela, já tem o título definido. Yeah, como namorar, noivar e casar em 12 meses. Ok. Pode começar já por ser o título deste episódio. Ah, pois pode. Isso era fixe. Ok, então, a primeira estratégia de todas foi a mulher nunca deve deixar de fazer a sua vida habitual para estar no date com um homem. E isso acontecia N vezes, e eu vejo isso também com as minhas mentoradas, é que elas, com a necessidade, com a carência de estarem solteiras há muito tempo e com a necessidade e a ansiedade de conhecerem alguém novo e será que ele vai ser o meu futuro marido, o meu futuro namorado, o futuro pai dos meus filhos, as mulheres cancelam as suas agendas, mudam todos os planos que já tinham só para atender àquele homem naquele momento, do género, o homem diz-te, quarta-feira às X horas. E ela, por acaso, tipo, até está com a quarta-feira livre, ela diz logo que sim. Sim, claro que sim, tipo, super disponível, super... estás a ver? E quando é esse excesso de carência, de necessidade, o que é que tu estás a demonstrar àquele homem? Que tu és fácil, que tu estás hiper disponível. E nenhum homem gosta disso. E nenhum homem gosta disso. Gostam os homens que querem se divertir. O homem vê a parte da conquista, lá Sim. está, é quase como... a mulher, muitas vezes, para o homem, é quase como a sua melhor conquista, mostrar a sua melhor conquista. Olha, esta pessoa que eu tenho ao meu lado. E isso, quanto mais desafiante é, mais atrativo é para o homem. Né? O homem precisa valorizar. Isso é giro. Então, para mim, eu fiz logo isto, que é, eu estou nas Caldas da Rainha, na altura até penso que eu estava sem carro, o meu carro tinha tido um desafio qualquer, eu estava sem carro, acho que foi aí. Então o que é que aconteceu? Eu disse ao David, olha, eu moro nas Caldas da Rainha, muito obrigada pelo convite. Qual convite? Tu tinhas feito um convite para nós nos encontrarmos. Dizer, olha, quando é que vai ser possível para ti? Sim. Eu fui o primeiro a fazer o convite, como é lógico. Sim, foi. Como é lógico, meninas. Ele é sempre o primeiro a fazer os convites. Nós podemos dar assim aquela abertura de dizermos que até gostaríamos de conhecer, dar assim tipo... uma ideiazinha, mas o convite tem de partir dos homens, logo. Se ele é tu selecionas logo se ele é masculino ou não. Se ele é proativo, se ele quer mesmo te conhecer ou se ele está só ali a enrolar na maionese no WhatsApp porque não tem mais nada para fazer. Meninas e meninos, porque se vocês são homens e por um lado querem dar o passo, gostam de uma mulher, claro. Vamos a isso, vamos dar o primeiro passo, com atitude, com confiança, gostava de te convidar, estarmos juntos, podemos ir a um café, a um restaurante, dar um passeio. Quando é que podes ter disponibilidade neste dia ou naquele, mesmo que ouça um não, porque lá está, ela pode já ter alguma marcação. Se ela realmente estiver interessada em vocês, também vai ficar do lado dela, depois dar-vos a dica, dar-vos a entender quando é que vocês a podem convidar ou quando é que ela poderá estar convosco. Por isso, nunca perdem, se é a pessoa que vocês querem, fazerem esse convite. E eu acho que isso é muito galanteador. A mulher fica toda feliz quando recebe um convite. Também há mulheres que gozam um bocado com os homens e aceitam convites e depois não aparecem. Epá, eu acho isso uma grande falta de responsabilidade afetiva. E já nem estamos a falar de homens e de mulheres. Tem a ver com a educação, com o respeito que temos pela pessoa que estamos a conhecer. Se fosse com uma entrevista de trabalho, nós também não iríamos faltar, ou pelo menos avisávamos que não poderíamos comparecer e arranjávamos a alternativa, demonstra o nosso interesse de arranjarmos uma alternativa. Se as mulheres também estão todas quequezinhas, não quero, não sei o que, já não me apetece, já não vou, epá, isso também é um desrespeito para com a pessoa que nos está a tentar também conhecer. Acho que tem de ser um 50-50. Pronto, a primeira estratégia é não desmarcarmos a nossa agenda e não estarmos hiper disponíveis para aquele homem. É a pior coisa que se pode fazer.
Então eu aguentei-me nos cavalos, porque eu também estava muito ansiosa para te conhecer, mas eu disse, olha, eu vou aproveitar, estratégica, não é? Do género, se eu vou a Lisboa no fim de semana porque tenho um evento no Casino de Estoril, vou aproveitar e disse-lhe a minha disponibilidade, do género, olha, muito obrigada pelo teu convite, ele disse-me na semana ou não sei o quê, disse, olha, eu de facto não consigo durante a semana porque eu sou das Caldas da Rainha, estou a morar neste momento nas Caldas. Olha, já Portanto, batemos o nosso recorde de visualizações em simultâneo, não é? É preciso trazer aqui a mulher para isto começar a explodir. Estou aqui porque eu estou a acompanhar não só os comentários, como pronto, as pessoas que temos connosco, e eu acho que o pessoal está realmente muito interessado em saber A estratégia. a estratégia. Eu já estou a contar a parte. Muito bem. Estávamos onde? Sempre que fazes Falaste isto, eu da primeira. perco-me. Temos agora então que dar aquilo Não, que eu o estava a pessoal contar que pediu. eu disse que nós íamos, que eu ia vir no fim de semana e foi uma Ou coisa... seja, não abdicaste de coisas que já tinhas Da minha marcado, semana e das apesar de minhas estás com muita coisas. vontade, deste sempre a entender que tinhas vontade, que querias que Mas estivéssemos que juntos, era naquele dia que eu mas tinha sem teres que estar a disponível. alterar tudo, ou seja, não mostraste carência. Posicionaste, Exatamente. mostraste vontade, Tipo, mas de uma forma... É assim que, é assim que se comanda a minha tropa. Foi mesmo assim, não foi, amor? Isto agora pareceu muito, muito masculino. Mas é verdade. Primeira estratégia no vosso processo seletivo. Se ele gostar, ele vai saber aguardar Sim. e vai manter-se persistente. Depois tivemos o nosso primeiro date. Primeiro date. Tu foste-me buscar, porque eu fiquei a dormir na casa da minha melhor amiga, Do da Bianca. Montijo a Até que é Lisboa. luz. Não, é que é luz. Do Até- Montijo a Queluz. É 1 hora de viagem, quase, 45, 50 minutos. Sim, quase 50 minutos. Me levar à Costa da Caparica. Bem, nós íamos ter patrocínio disto. Ao Leblon, que até hoje é o nosso sítio de eleição dos dois. É um restaurante na praia, para quem Sim. não conhece, porque eu percebi ao longo das conversas que fomos tendo que ela gostava muito também de Boho style, praia, sítios. boho style, que também não era de noite nem de grandes festas, não sei o que, era assim coisas mais tranquilas, e isso começou-me logo a fazer ali um match de género, uou, calma, isto vai dar certo, porque nós com o tempo começamos a perceber algumas coisas, e uma delas é aquela paixão inicial passa, e depois é o amor que vai mantendo as coisas sólidas. E para esse amor existir é importante que o casal tenha coisas a dois que gostem de fazer. E Valores lá está. semelhantes, rotinas semelhantes. Os dois nos nossos 30, já, nos nossos 30, eu tinha acabado de fazer 30, no dia que fiz 30 foi quando começámos a falar, já vamos tendo aqui alguma bagagem e começamos a perceber que, ok, já não vamos só por aquele entusiasmo Pela inicial, emoção, pois. também já não queremos estar a perder tempo, estar com uma pessoa só por estar, então queremos perceber se aquilo depois vai ter potencial. E ao longo deste tempo, destas 2 semanas e meia que nós fomos conversando, Com muita conversa, fomos muita conversa encontrando mesmo. vários pontos em comum e este era um deles. O facto de estarmos os dois muito de praia, de preferirmos um passeio na praia ou um cinema a ir sair à noite, ou ir para uma discoteca, ou ir beber, ou ir para um bar até tarde, enfim. Sim, não éramos nada Começámos disso. logo a perceber isso. Mas isso vem nas primeiras conversas, daí ser importante dizer isto. O dating tem de haver conversa. Se vocês conversam, olá, tudo bem, olá, não sei o quê, bom trabalho, tchau, adeus, depois à noite, então, como é que foi o dia? Foi bom, e o teu também, tchau. Tipo, isso não conecta, isso não liga as pessoas. Vocês têm de ser envolvidos nesta comunicação, de questionar sobre o outro, de se darem a conhecer. E isto é dos dois, tem de existir isto nos dois. E nós tínhamos muita curiosidade um sobre o outro. Até porque eu disse, uau, um rapaz que gosta de falar sobre estas temáticas das polaridades. Eu pensava que era tipo que isso não existia. Um homem que estivesse interessado na minha ingenuidade, não é? E tu também certamente disseste, uau, uma mulher com quem eu posso falar sobre estes temas, em que não vou parecer um xalala. Sim, não- tipo, porque mais ninguém fala sobre... Não, é muito comum. frequente. Aliás, não é muito há pessoas a frequente. falarem sobre isto, mas muito no contexto, e sobretudo mulheres, no contexto de crítica. Cá em Portugal, no Sim. contexto de, no Portugal, contexto de crítica, Sim. de crítica ao machismo, de feminismo radical. Sim, sim. Isso existe. Existe Agora, muito. falar abertamente destes temas não existe muito. Até porque E não são sobre para a temas... junção, porque as pessoas falam da discórdia, as pessoas falam do Sim, afastamento falam dos da homens e das discórdia, mulheres. tal e qual. E não falam na junção, por isso é que cada vez vemos mais malta solteira, desde os adolescentes até pessoas de faixas etárias maiores, e ninguém fala da junção, da união do feminino e do masculino, não é dizer que os homens não são maus e as mulheres também não são estúpidas nem são parvas, nós procurámos sempre, tínhamos os dois muito este mindset de ligação, de que o feminino precisa do masculino e o masculino precisa do feminino. E isto uniu-nos muito, porque nós começámos a perceber, temos os mesmos valores. Depois descobrimos que nos deitamos mais ou menos à mesma hora, Que comemos os dois... mais ou menos as mesmas coisas. Quer Sim, dizer, tu és somos vegetariana, saudáveis, mas sim. comemos os dois super Sim, saudável. super saudável. És sem dúvida a pessoa até hoje que eu conheço que
come mais verduras e legumes, assim Sim, como sim, eu, sim. que também tenho uma alimentação atípica, né? Muito Sim, regrada e sim. limpa. Deitamos os dois super cedo. Às 22h30, portanto, nós somos Eu péssimos. normalmente deito-me às 10, ela 10h30, mais, sim. pronto, dentro disto. Ou seja, começámos aqui a perceber que havia vários pontos em comum. Ela também não bebe devido à religião dela, adventista do 7º dia, eu também não bebo. Bom, enfim, há aqui várias coisas que estão Que nos alinhadas. uniam, sim. E depois então, primeiro date, 60%. vamos dar agora o segundo grande conselho, estratégia. a segunda grande estratégia, de mais algumas que vamos revelando, sobre processo seletivo. Esta eu não conhecia. Esta o David não conhecia. Esta fui eu, literalmente, que inventei e que correu bem. Não a li, nem estudei com nenhuma outra pessoa, mas correu muito bem, porque eu andava a pensar assim, ok, sou mulher solteira e com a quantidade de dates que eu já vinha para trás, por acaso já estava há alguns meses sem ter date nenhum, porque tinha tido um problema de saúde que, ok, whatever, fiquei mesmo mal em casa, não podia, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu lembrava-me sempre que eu tinha um date, eu sentia uma necessidade urgente de comprar uma roupa nova para poder ir o mais bonita possível, para poder agradar aquele homem com quem que eu estava a conhecer tipo numa primeira vez. Eu sei que isto não acontece com todas as mulheres, mas isto era literalmente uma insegurança minha e que eu sei que existem também algumas mulheres que a têm, que é nós temos uma grande necessidade de ser aprovadas por aquela pessoa que nós estamos a conhecer. Eu acredito que os homens também tenham isso, num outro espectro, mas as mulheres têm muito. E isso mexe porquê? Porque nós sabemos que o Necessidade nosso... de aprovação. Sim. Exatamente, não é só isso. Nós sabemos que os homens são cativados pela beleza, lá está, é inconsciente, isto é tipo um processo automático, biológico, dos homens serem cativados pela beleza feminina e da mulher saber que o seu maior trunfo também é a beleza. Mas eu dizia assim, eu comecei a pensar para mim própria. Imaginem, eu gastava imenso dinheiro em roupa, porque eu sempre adorei moda, não me estava a fazer sentido eu sentir-me insegura sempre que ia ter um date, olhar para o armário e dizer não tenho roupa. Logicamente que isto era uma carência. Um mindset de escassez, uma insegurança minha, uma necessidade de aprovação, e disse, acabou com isto, tipo, não vou fazer mais isto. Lá está, o meu mindset mudou e por isso é que eu acredito que os nossos dates e que tudo correu tão bem. O meu mindset já vinha a mudar, mas ali foi mesmo tipo lapidar. Eu disse, ou vai ao racha, eu vou fazer como eu acho que deve ser feito, eu vou aplicar todas as técnicas e conhecimentos que eu tenho e isto vai dar certo. E deu muito certo. A técnica dos 60% é nada mais, nada menos, nós irmos 60% bonitas. Ou seja, eu sabia que, aliás, sempre me considerei uma mulher bonita, nunca tive assim grandes problemas de autoestima. Em relação aos homens no dating é que eu sentia problemas de autoestima, ok? Era a única situação. Mas sentias do género, o que é que se está a passar que ainda não acertei, é isso? Não, era aquela coisa de eu ter necessidade de ir sempre bué bonita. Ok. E às vezes, imagina, eu ia para um date super gata, super bonita e eu pensava que o homem... Eu não Assim pensava... como estás hoje. Amor, obrigada. Tu gostas muito dos meus outfits de ginásio, Claro, não é? claro. Assim, roupa Prozis, macacão Prozis. Cupão Pampa Addicted. Cupom Pump Addicted. Mas eu sabia que os homens eram muitas vezes cativados pela minha beleza e pela minha leveza e pela minha diversão, que é uma coisa que não é tão natural no masculino, não é? Porque eu procurava homens masculinos. E eu sabia que muitos desses homens só queriam dar umas voltinhas. Eu já tinha sentido isso e eu não queria isso. Eu não queria que o homem olhasse para mim quase como uma carne para canhão. Literalmente, eu fui para o nosso primeiro date vestida como se eu estivesse sozinha em casa a trabalhar um dia inteiro, super confortável, home office e coisas do género. Um dia destes, no próximo episódio, trago o outfit que eu levei. Boa! O capuz da freira. O capuz da freira! É verdade! Era inverno, era janeiro. Ela ia elegante, ela ia bem. Não, eu ia com umas calças de ganga bué básicas e Yeah. com um top bué básico e com Sim. os meus ténis. Mas ias elegante porque tu já és elegante. Pois, mas E- era só isso, amor. Mas eu, ao E nem mesmo levei tempo, maquilhagem. mas eu ao mesmo tempo pensei, ok, adorei a conversa, gostei de a ver ao vivo, senti que havia ali boa energia, boa vibração, mas ao mesmo tempo pensei, puxa, então mas eu nunca fui a um encontro onde ela fosse tão Básica. tranquila. Sim, tão chill. Sim, básica no fundo, a Básica, nível de roupa cuidado. do dia-a-dia. Normalmente no primeiro encontro vai O sempre David com um ia toque, muito mais giro. maquilhagem. O David ia com camisa, com aqueles casacos de inverno todos XPT. Ele ia muito bem arranjado. Digo assim, oh meu Deus, eu vim completamente a destoar. Mas tipo, eu estava a manter a minha regra. Eu não quero saber o que é que ele vai achar. Se ele vai gostar de mim, é por este meu rico crânio, por este meu mindset, pela pessoa que eu sou, pela minha energia. Eu não quero que ele fique focado no meu corpo, ou nas minhas roupas, ou na minha beleza. Isso é um plus que se ele quiser continuar a ter dates comigo, ele aí vai ter.
E eu fui, olhem, sabem aquelas mulheres que são muito práticas? Amor, tenho um tratorzinho dentro de mim, não é? Às vezes só. As pessoas não sabem o que é o tratorzinho. O tratorzinho é uma mulher que tem demasiada energia, não é demasiada, é que ativa com muita facilidade a sua energia masculina, mas eu também consigo ir muito rápido para o feminino, Sim, é o sim, que vale, é o que vale. Tens facilidade em virar para o lado feminino. E acho que Sim. depois pode dar um próximo episódio, falarmos Sim, dessa parte. do trator. Sim, e do quão Como é bem que tu se faz consegues o- equilibrar, que é passar para a parte feminina, coisas que o homem também acaba por sentir e trazer um equilíbrio importante à relação. Mas no Tu fundo, ficaste cativado pela foi conversa isso. e não Fiquei pela roupa. cativado pela conversa, pelo bom ambiente que tivemos. Não foi de facto a roupa nem a maquilhagem, porque estavas muito simples. Não tinha maquilhagem nisso. Que depois, quando te vi numa segunda vez, Foi já para o podcast, para que gravarmos o podcast. já ias completamente diferente. Eu aí vinha Nós a fizemos dar o podcast tudo, e depois amigas. fomos jantar e eu... 100%! Uou. No 60%! Aliás, no primeiro Aliás, date, 60%. Conversas de Elite com Séfora Nogueira. É só pesquisarem no YouTube e vão encontrar 2 episódios. É só verem o primeiro, está por ordem. O YouTube diz a data. E o primeiro foi precisamente esse que nós gravámos. E tem lá conteúdos muito interessantes. Podem até ir aos Key Moments, ou seja, na descrição do episódio, aos temas, aos pontos-chave que falámos nesse episódio. Estão lá temas mesmo muito, muito interessantes. E não éramos namorados nessa altura. Não, foi a partir Estávamos no daí. nosso segundo date. Sim. Estava a rolar ali Uma química e tal, já tinha havido uns beijitos assim no capuz da freira, que eu levava um casacão, porque eu tenho muito frio, também por causa da doença autoimune, também era inverno, estávamos na praia, eu levei um casacão tipo, amigas, aquilo parecia mesmo o capuz da freira, aliás, o nome ficou, porque o David é que deu esse nome, capuz da freira. Mas era um capuz enorme que eu tinha, um casaco gigante que tipo, não era nada elegante. E o nosso primeiro beijinho foi com o capuz da freira. Depois puxei o capuz da freira E pimbas! e Beijinho. dei um beijinho na praia. Pois foi. Não foi? amor, Nossa toalhinha na praia, já depois de uma boa conversa, depois de um Sim. bom almoço, super saudável. Em que comeste metade do meu prato. Verdade, porque assim, Isto é bem giro. Nós estávamos super relaxados e tranquilos. primeiro date. Primeiro date, eu como metade do meu prato. Assim como ela foi a dar tudo do género, olha, eu vou como vou e é o que for, eu também fui do género. Não Eu é sou- dar tudo, é tipo Sim, chill. a dar eu tudo sou no quem eu sentido sou. de, Se olha, tu vou gostas, assumir. gostas. Eu também pensei assim, bem, eu pedi na altura um salmão grelhado que estava maravilhoso, um salmão grelhado com legumes. E ela pediu Um risoto um verde, risoto de espargos ou uma coisa de assim. espargos ou de espinafres. E eu, geralmente, quando é comida limpa, nestas situações, como mais um bocadinho. É comida limpa, não estou a comer doce, nem sobremesa, uma refeição fora, peço uma coisa mais limpinha possível, mas como para me saciar. E ela deixou ali metade do risoto, estava a querer manter aquela postura, aquela Não, elegância, eu não deixou... estava mesmo com fome, eu estava muito nervosa. Eu não demonstrei, mas eu estava. Eu, por outro lado, estava cheio de apetite. Então ela deixou metade do risoto e perguntou, olha, não vais terminar o risoto. Ah, não, porque queres? Eu, já agora? Não, já. mas eu acho que isto é muito importante dizer isto, que é, nós tivemos logo muito à vontade. Muito e à fomos vontade, muito extrovertidos sim. e muito transparentes. Como eu seria em casa, como eu se estivesse em casa. E eu acho que isto trouxe um bocadinho de conexão, de familiaridade àquele momento, porque nós não estávamos a tentar agradar um ao outro. Nós estávamos a ser práticos, como nós somos, no dia-a-dia. E eu acho que nós às vezes... eu já tinha feito isso no passado, certamente o David também. Nós queremos pôr uma máscara daquilo que nós não somos, na verdade, e isso só vai minar o processo seletivo, só vai minar o dating, porque tu, na verdade, não estás a ser quem tu és. E se tu queres namorar com alguém, tu precisas da tal familiaridade. Quem é que tu vais ser no dia-a-dia? E eu acho que às vezes as pessoas perdem um bocadinho, não perdem um bocadinho, perdem um bocadão, quando não se permitem ser vulneráveis, transparentes, serem como são, logo desde os primeiros encontros. Muito bem, e até que parte é que vamos contar sobre como é que começou a nossa relação? Porque Não já sei, temos que até horas é que são? já temos até à parte do beijinho, Sim. que houve o primeiro beijinho, Segundo fomos para o date. podcast. Vamos só contar mais do podcast, segundo date. Tivemos então já um jantar. Sim, tu já convidaste-me tivemos para jantar. sim, jantar. Lá está, aproveitar. Novamente eu não vinha cá do passeio nada. junto ao rio, desta Exato, vez, em Alcochete. em Alcochete. E foi giro, porque houve outra estratégia. Terceira estratégia. Meu Deus, isto são muitas estratégias de ouro. Nós não tivemos problema nenhum, mas eu acho que isto tem de partir também muito da mulher. Sim, esse jantar foi um jantar muito importante, onde pusemos em cima da mesa Tudo. vários temas, tipo, uau, calma, vamos falar disto já num segundo encontro. Ninguém fala destas coisas Atenção, no segundo porque isto é preciso nós balizarmos. O que é um primeiro, um segundo, um terceiro encontro?
Eu acho que mais do que ser primeiro, segundo ou terceiro é o tempo de conversa, o tempo de maturidade que o casal teve ou que as pessoas tiveram. E nós já tínhamos falado tanto. Já tínhamos estado num podcast de quase 2 horas. Já tínhamos falado tanto por mensagens, tanto por telefone. Já começava a haver muita ligação entre ambos. E a descobrirmos que, à medida que a conversa ia sendo profunda, nós encontrávamos mais semelhanças do que coisas diferentes, não é? Aliás, eu costumo dizer que eu e o David somos mesmo muito parecidos, inclusivamente nos defeitos. Por isso é que às vezes também dá faísca lá em casa, não é? E também estamos a aprender a gerir essa parte. E isto é importante dizer, que é assim, os relacionamentos não são pera doce. E às vezes as pessoas querem já estar prontas quando vão para a relação. E ninguém está pronto. Então não esperem para estar prontos. Agora não me sinto preparada. Ou o homem, agora não me sinto preparado. Nós vamos nos preparando enquanto estamos na ação. Um casamento constrói-se, uma relação constrói-se. Constrói-se com o dia-a-dia. E nós estamos também a permitir-nos fazer esse caminho. Não somos um casal perfeito, temos muita coisa errada ainda para aprender e para construir e ainda nos estamos a conhecer, porque apesar de tudo a nossa relação é muito recente, é muito bebezinha, não é? Sim, fazemos em janeiro, fevereiro, cerca de 2 anos, por isso temos pouco mais de 1 ano e meio. Sim. Mas, segundo encontro e terceiro conselho precioso, estratégia de processo seletivo. Falar sobre os valores que são inegociáveis e importantes para nós. Pode parecer um clichê, mas isto é muito importante. É muito importante. Falem sobre aquilo que é inegociável para vocês. Sim. Sobre dinheiro, sobre casamento, sobre filhos, sobre aquilo que vos move, sobre o vosso propósito. Sim. E não é só isso, isto é importante referir. O David já estava há 7 meses solteiro. 6. Há 6 meses solteiro e ele tinha rompido um noivado. Ele ia se casar há 3 meses e há 3 meses ele rompeu o noivado. Ou seja, né, e ainda bem que o fez, atenção, porque senão nós estaríamos aqui. E eu já vinha divorciada. Ambos sabíamos muito bem aquilo que não queríamos e aquilo que não tinha funcionado. Assumíamos as nossas cotas de parte de responsabilidade e também trouxemos isso para cima da mesa. Ele contou uma história dele, eu contei-lhe a minha. Percebemos que havia coisas que ambos tínhamos de melhorar e que seriam alguns desafios no futuro próximo, não é? De coisas que nós tínhamos de limar os dois em termos de arestas e já sabíamos o que queríamos fazer diferente. Mas isso é muito importante, que é, eu tinha vindo de um noivado e a 3 meses do casamento terminou, a Séfora tinha tido já um divórcio e os dois sabíamos que não queríamos passar por aquilo novamente. E em que então íamos nos tornar ainda melhores no processo seletivo, que naturalmente a mulher é quem seleciona, mas o homem também vai começando a perceber o que é que quer para ele ou não. Como é eu lógico. Acho que selecionam os no dois. Sentido de, o homem seleciona no sentido de, eu já não quero ir só pelo meu impulso sexual de levar esta mulher para a cama. Sim. Eu quero aqui A construir maturidade, algo para a vida. maturidade. E isso já vai envolver mais do que a beleza, que é fundamental para atrair, mas depois é preciso mais para continuar. E eu naquele date já estava a ver o que é era essencial para continuar. E então falámos sobre dinheiro. Olha, Sim. contas conjuntas ou contas separadas? O que é que tu vês? Qual é que foi a tua experiência? Exatamente. Se nós vamos para um casamento, se nós vamos para um era isso. relacionamento, Tu nem era queres bem casar? casamento na altura, mas pronto. Sim. Não, ok, mas perguntámos. falámos também se queremos casar, sim, os dois tinham esse Queres uma objetivo. relação séria ou não? Mas ainda, Queres... eu estou a dizer, casamento, vocês dizem que ainda nem sequer tinha sido pedido de namoro, mas quando sim, vamos sim. para um casamento, uma relação que é com vista ao casamento, então nós vamos unir e estamos a separar? Que comunicação é que está aqui a dar subtilmente, e nem é subtilmente, é que comunicação subliminar é que está aqui a haver, não é? Se é para unir, se é para aproximar, então vamos aproximar Para que tudo. ter contas paradas? Vamos juntar contas, eu vamos também, juntar tudo. Eu também partilhei contigo que eu tinha um grande medo e um grande tabu em relação a isso, porque eu já tinha vindo de um casamento onde as contas Em que te eram entregaste conjuntas, completamente onde me e- entreguei completamente e onde saí muito visada, financeiramente inclusive, no final do divórcio. E eu vinha com esse trauma, era um trauma, uma coisa que me deixava ansiosa e que eu partilhei abertamente contigo. Eu acho que nós às vezes quando temos medo, esta pessoa, se eu contar isto ela vai fugir porque ela já não vai gostar de mim. E nós não tivemos esse problema. Acho que tanto eu como tu estávamos naquela postura de eu sou como eu sou, se tu me aceitares assim, ok. Se tu alinhares valores comigo, ok. Se tu não alinhares valores comigo, também tudo ok. Não deixas de ser um bom ser humano, não deixas de ser uma boa mulher. Se não dá para funcionar, não dá para funcionar, está tudo tranquilo. E por isso pusemos as cartas em cima da mesa. E eu acho que isso é essencial.
Isto é fazer processo seletivo. Não é, ai, deixa ver, ai, ainda não falámos muito, eu não sei do que é que ele gosta, eu não sei o que é que ele quer para a vida. Então, e tu? Tu sabes o que é que tu queres, então põe isso em cima da mesa. Tenta perceber se ele também quer isso. Se ele não quiser isso, olha, David, bué fixe, olha, gostei imenso de conhecer, tivemos agradáveis conversas, e pronto, nós falámos sobre tudo e tu deste-me logo muita segurança a partir daí, porque quando um casal, na altura não éramos casal, mas quando nós nos permitirmos ser vulneráveis com outro ser humano, nós ganhamos sempre. Há pessoas que não gostam de ser vulneráveis porque acreditam que o outro lhes vai usar a vulnerabilidade contra elas, não é? Tipo, ou gozar, ou depois andar a contar às pessoas, ou não sei o quê. Não, nós ganhamos sempre quando somos vulneráveis. Até porque isso é uma grande força. Porque se tu tiveres coragem de partilhar uma vulnerabilidade tua e a pessoa com quem tu partilhaste eventualmente pegue nisso para te tentar comprometer, difamar, o que for, e tu tiveste a coragem de partilhar com aquela pessoa e tiveres a coragem, ao mesmo tempo tiveste a coragem de partilhar com essa pessoa, tens a coragem de aceitar que corres o risco dessa pessoa pôr isso fora. E isso é uma grande coragem. Quando tu partilhas com alguém, tu estás a dar à pessoa a possibilidade, se ela quiser, pegar nisso e contar a quem ela quiser. Então, tu tens que ter muita força e muita coragem, muita segurança em ti, em partilhares algo teu a esse respeito, alguma vulnerabilidade tua. E é por isto que eu digo sempre que, aliás, eu não digo sempre, eu aprendi e hoje em dia digo que ser vulnerável é uma grande, grande força. Porque se tu fechares tudo dentro de uma armadura, no fundo isso mostra medo. Tu estás subtilmente a comunicar medo, mesmo com as pessoas mais próximas de ti, desconfiança, insegurança. Por outro lado, chega, olha, partilha, eu sou assim, eu sou orgulhoso, às vezes tenho um desafio para mim é lidar com o meu orgulho, sinto que é uma coisa que eu quero melhorar, tu estás a abrir um defeito teu, que pode ser uma qualidade, mas também um defeito em certas situações, e estás a também confiar noutra pessoa para fazer esse caminho contigo. Se outra pessoa usar isso de uma forma menos boa, diz mais sobre ela do que sobre ti. Sobre ti está a dizer força, coragem por teres partilhado algo que tu sabes que é um desafio teu e de alguma forma pediste ajuda, pediste para fazerem isso em conjunto, porque ela também vai ter os dela e vai-te pedir também esse acompanhamento. Vamos falar sobre sinais masculinos que tu me deste e que são muito importantes? Queres revelar tudo já neste episódio? Não, mas é tipo contar só Então dois ou três, porque são muito curtos e rápidos. Eu acho que isso é muito interessante, sim. Podíamos concluir este episódio com estes sinais masculinos que tu sentiste, até porque no fundo estamos a falar do nosso primeiro impacto, perceber se este primeiro impacto correspondeu àquilo que já tínhamos vindo a falar e a ver, e deixar já do vosso lado para colocarem perguntas, questões nos comentários, para que num próximo episódio possamos dar continuidade àquilo que são os temas que vocês mais gostam e mais querem ver esclarecidos. Até porque nem Esclarecidos no sentido de partilhados. Até porque nem chegámos à parte do namoro, do pedido de namoro, portanto isto ainda há muito por contar, meu Deus, muita coisa por contar. Bem, sinais positivos nestes primeiros dates. Estamos a falar ainda de 3 semanas. E acho que é interessante deixar aqui uma nota que é como fazer com que ele perceba que és a mulher certa para namorar e dê esse passo do pedido de namoro formal. Sim, mas porque há muitas mulheres que estão... episódio. Porque há muitas mulheres... Sim. Deixámos este tema para o segundo episódio, porque há muitas mulheres que ficam ad eterno à espera que ele peça em namoro, que ele peça em casamento. Sim. E há estratégias que vão acelerar este processo. Sim. O pedido de namoro é a mulher que incute no homem e nós às vezes não temos noção do poder que nós enquanto mulheres temos de, através da nossa sabedoria, através da nossa energia feminina, de fazermos com que ele se mova na nossa direção. E existem estratégias que nós vamos partilhar contigo no próximo episódio. Por isso, não percas, fica conectada aqui connosco, ou conectados, e vamos falar sobre isso. Agora, sinais. Eu vejo muitas mulheres que aceitam migalhas dos homens. Migalhas de atenção, migalhas de tempo, migalhas de presença. E alguns dos sinais que tu me deste e que eu achei super masculinos, super interessantes e que me disseram eu devo continuar a apostar aqui, eu tenho de ser sábia para fazer com que este homem de facto veja a mulher de valor que eu sou, porque eu sei que eu sou, só que às vezes as mulheres não demonstram isso, foi que tu eras hiper constante e presente. Eu já tinha percebido que tu tinhas uma vida muito regrada e quem conhece o David, mas se vocês não conhecerem, a sério, ele é das pessoas mais regradas que eu conheço, às vezes até chateia e irrita, porque nós não temos um casamento que eu diga normal, também não sei o que é o normal,
mas o David é mesmo muito regrado, nos horários, na alimentação, às vezes chateia porque eu sou hiper, hoje comi isto, amanhã como aquilo, amanhã acordo esta hora, amanhã... Não, o David é relógiozinho, robozinho, como eu às Eu vezes sou muito chamo. perfeccionista, então Sim. levo muitas regras para a minha Enneagrama vida. 1. Sim, quem gosta de enneagramas, quem gosta de estudar estilos de personalidade, o meu é claramente 1. Pronto. E mesmo, apesar disso, o David mudou a rotina dele nestas semanas de dating, e eu já vou explicar como. Porque existe muito aquela coisa de o homem não cede, o homem está na cena dele. Não, se ele gosta de ti e se ele entra no modo caçador para agarrar aquela mulher, aquela fêmea, acredita, ele vai deixar de fazer as coisas habituais, ele vai se mover na tua direção. E eu senti o David a mover-se na minha direção, porque ele acorda todos os dias às 4h45 e eu acordo todos os dias às 7h30, 8 horas, e eu todos os dias de manhã, meninas, todos os dias de manhã, eu tinha um áudio, podcast, um dia eu até vou pôr aqui para elas ouvirem um bocadinho, que era giríssimo. Porque É engraçado que já passou daqui a nada 2 anos E tu continuas a fazer isso. e ainda eu hoje. continuo a enviar esses áudios porque eu sei que tu gostas muito de acordar com esses áudios. Tu próprio dizes, eu adoro quando tenho uma mensagem tua de áudio de manhã. Amor, é verdade, adoro. Adoro. Acho que isto é ele desde o inédito, dia um- dar um beijinho num podcast. Ai, amor, então vamos dar Queres mais mais. Sim. Pois é, nunca deste um beijinho. Ainda bem, amor, que senão vou ficar aqui tipo polícia a ver os episódios todos se ele dá mais beijinhos. Acho que devias. Mau! Ó Pedro! O Pedro também tem de ficar a vigiar. O Pedro não conta nada, o Pedro é É um parceiraço. túmulo. Parceiraço. Não estou gostando. Bem, os áudios, né? Não vamos desfocar, vamos contar isto rapidinho. Esses áudios foram de facto muito importantes para mim, deram muita segurança, não só esses áudios, como as chamadas à noite. O David é CEO de um ginásio, aqui o Pampa Addicted, vocês não têm noção, quer dizer, quem é empresário vai ter essa noção, é muito trabalho, o dia dele começa muito cedo, o dia dele acaba muito tarde, ele entra em casa sempre 8h30, 9 horas, é uma rotina mesmo muito exigente, além dele ser atleta, fisiculturista, e na altura ainda estavas a sair tinhas saído de um período de competição. Então ele é hiper metódico e regrado, mas ele não falhava com isto. E lá está, se ele era consistente, eu sei que ele também não me ia falhar. É uma análise que nós temos de ver. Como é que esse homem é nas rotinas dele, como é que ele gera o seu dinheiro, o que é que ele faz profissionalmente. Porque se ele é metódico nessas coisas, ele também vai ser metódico no lar, na relação, etc. Nos filhos, um dia, tu podes contar com a ajuda daquele homem. Isto é logo uma das coisas que eu ensino, as mentoradas, é precisamente esta coisa de nós estarmos atentas. Será que eu ia para a guerra com aquele homem? Será que aquele homem era capaz de dar a vida dele por mim? E eu senti essa segurança em ti porque tu eras muito regrado e muito metódico. Todos os dias de manhã tinha um áudio enorme a desejar-me bom dia. Ele fazia mesmo de conta que estava na rádio. Bom dia, não sei o quê, nananã. Hoje estão não sei quantos graus e o dia vai ser assim, nananana. E ele fazia voz e tudo. Gente, era tão giro. Ainda hoje Isso tu dos graus fazes. era a brincar às vezes, não é? Eu acho que... Ele estava a gozar, como é lógico, nós sempre fomos muito leves, muito divertidos. Mas eu adorava, assim, oh meu Deus, que engraçado. E assim, coitadinho, o rapaz está mesmo. Tanto que agora, depois de casados, nós criámos até às vezes uma brincadeira que eu envio o áudio e... Bem-vindos ao De Araújo's Radio Show. A verdade é que está a acontecer E agora. depois começa o áudio, então ela adora o De Araújo's Radio Show. É verdade. Tanto que agora estamos aqui nos De Araújos. Pronto. E é giro, como nós dois temos muita tinha lei jeito de para a rádio, não atração. tinha? Tinhas, tu Tinha tinhas bem jeito para para a rádio era fixe, televisão, era uma fixe. rádio, Estamos aqui. essas coisas todas. Nosso canal de televisão. Ainda vais ter, amor. Vamos ter isso tudo. Eu acredito muito em ti. Isto é uma mulher sábia. Nós começámos o podcast a dizer que o homem gosta daquela mulher que o faz sentir mais homem, mais capaz. Aqui está. Ela subtilmente vai dando os sinais. Fiquem atentos e não percam os próximos episódios. Aliás, tu falaste de uma das coisas que mais te atraiu. Queres revelar alguma outra? Foi a consistência? Sim. Não, tinha a ver com isso. Tu disponibilizavas do teu tempo. Mesmo o teu tempo sempre sendo curto, tu não arranjavas desculpas. E há muitas mulheres que se contentam com as masculino. desculpinhas. Quando é para fazer, né? Quando dizem, faz. tive muito trabalho, então não mandei mensagem. O cacete, que não mandou mensagem porque ele não quis. Porque se ele quisesse, ele mandava mensagem nem que fosse às 500 da noite. Aliás, tu deitas todos os dias às 10 e às vezes ficavas até às 11 no telefone comigo. E depois ele lá dizia, eu queria muito estar aqui a conversar contigo, mas eu tenho... Chamada telefónica. Mas eu tenho mesmo de descansar. E nessas semanas o David fez isso. Dávamos por nós e o tempo já tinha passado e começava a bocejar e o que horas são? Já são tipo 11 horas. Mas ele estava interessado, eu estava interessada e um homem é muito notório. Chicas, chiquitas de meu coração, é muito notório quando um homem
está interessado em nós, porque ele vai fazer de tudo para passar o maior número de tempo connosco. Ele não vai arranjar desculpas, ele não vai ser inconsistente na troca de mensagens, ele não vai desaparecer e depois, então, está tudo bem, não disseste nada. Tipo, tu é que não disseste nada. O que é que querias que eu dissesse? Olá. Não é a mulher que tem de estar atrás do homem, se bem que há formas de nós o fazermos de forma feminina, mas o homem tem de estar into me, não é? O homem tem de estar voltado para a mulher. E tu estavas? Ou seja, traços masculinos, consistência, a ação, a proatividade. Quando o homem mais quer, o algum homem faz. que Não. consideres importante reforçar, ficam estes para já. Sim. E não percam os próximos episódios. Verdade. Espero que tenham gostado e este é o de Araújos e podem contar com muita verdade, muita transparência, leveza. Vamos ser nós. Vamos continuar a contar também a nossa história, partilhar aquilo que tem funcionado connosco, aquilo que também não funcionou tão bem, por isso não percam os próximos episódios porque realmente é algo que nós queremos partilhar convosco, queremos que vocês me façam um bocadinho parte desta nossa história e trazer até vocês perspectivas diferentes que achamos que possam de alguma forma contribuir. Sintam-se à vontade para deixar as vossas questões, as vossas perguntas e pegar neste link e partilharem com quem vocês acreditam que pode beneficiar com esta mensagem. Este foi muito à Conversas de Elite, não foi? Mas há coisas que nunca mas mudam. Nunca muda. Isto é uma rúbrica de Conversas de Elite. Finalizas tu agora. Beijinhos a todos. Vemo-nos no próximo episódio.